Obrigado. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Conversas do Montijo, como se diz aqui na nossa cidade, com o sotaque bem carregado. É verdade. Tiago Correia, fadista, 26 anos. Eu não sei tocar nenhum instrumento, infelizmente, gostava de saber. A minha ideia era trazer até uma guitarra portuguesa e começarmos aqui com um Isso fado, era incrível. que era alegre. Eu vou-te dizer naquilo que eu sou forte no fado. Aqui, No chouriço. chouriço assado. E no bom vinho, claro. E até trago aqui da nossa região. E É verdade. Pegões. Olha, começamos mesmo por aqui. O fado tem esta essência do convívio, das pessoas estarem juntas, podem estar a comer um chouriço assado, a beber um copo de vinho e a desfrutar de um fado. Sim, mais uma vez, muito obrigado por este convite. O fado além de ser uma canção tão nossa, tão popular, tão urbana, é uma canção de partilha também. E a partilha passa não só pela parte musical, passa também por essa parte do convívio, da amizade que se estabelece, desses contactos sociais, daquilo que podemos viver todos juntos, aprender todos juntos, e são memórias que ficam às vezes para o resto da vida. Noites em que, por exemplo, eu agora estava a olhar para o chouriço e para o vinho e estou-me a lembrar de uma noite... Mas não te está a dar fome nem Não, agora não, mas lembro-me, por exemplo, de um convívio que fiz ali na minha casa, no Afonsoeiro, em 2018, em que quis juntar pessoas da nova geração do fado e da antiga para um petisco na minha casa. Foram mais de 50 pessoas, 50, 60 pessoas no quintal da minha casa. Começámos à 1 da tarde e acabámos às 4:30 da manhã. Quantos chouriços aqui se foram? Epá, eu não sei, o gasto foi muito, mas foi uma tarde absolutamente inesquecível e que comprova esta influência que existe no fado, de partilha, de convívio, de conhecimento, e também é muito neste lugar de mais intimista que nós podemos aprender e conhecer tanto sobre a história do fado, sobre a história dos fadistas, sobre a história dos compositores. Às vezes é neste espaço de convívio e de conhecimentos que nascem novos poemas, que nascem novas músicas. O fado precisa e precisará sempre muito disto para viver e para continuar a renascer. Existe uma expressão muito popular que nós costumamos dizer: este é o nosso fado, como se fosse o nosso destino. Sim. O teu destino era ser fadista? Eu acho que sim, porque neste momento é naquilo que eu me sinto totalmente inserido, é naquilo que eu sinto o meu coração bater com mais força. Mas isto vem de uma coisa muito curiosa. Por exemplo, no dia em que eu nasci, e isto é uma coisa que a minha mãe me contou já mais tarde, no dia em que eu nasci, a primeira coisa que ela me disse quando agarrou ao colo foi: filho, tens o teu destino marcado. Exatamente. E isto foi uma coisa muito, muito especial. Ela não sabe porque é que disse isso, foi a primeira coisa que disse. E o que é certo é que depois, com 12 anos, 13, eu participo num concurso na RTP, que eu acho que é a grande porta depois para que eu fique a entender que o fado vai continuar a ser a minha vida, e também a minha vida, não só a vida de paixão, mas também a vida profissional. É que eu vou à televisão e canto um tema que diz: tinha o destino marcado, pois logo de pequenino fiz do destino de um fado o fado do meu destino. Escreveu um grande fadista que era o Fernando Farinha. E eu nessa altura não sabia dessa história. A minha mãe conta uma história depois de que, quando eu nasci, disse: tem o destino marcado, e realmente parece quase como uma coisa de uma simbiose, não é? Acontece ali uma simbiose. E eu acabo por dizer naquele tema: tinha o destino marcado, pois logo de pequenino fiz do destino de um fado o fado do meu destino. Tive a sorte de ser um dos vencedores desse concurso e ir um ano para o Filipe Laféria, e é aí que eu acho que se dá o grande ponto de viragem, de perceber e de entender que o fado vai fazer sempre parte da minha vida e que não é só uma cantiga que vou cantando por graça e por paixão de vez em quando, vai ser uma coisa mais séria. Vamos recuar um pouco no tempo, vamos Sim. Até à tua essência. A tua essência é o bairro do Afonsoeiro, ou o Afonsoeiro. Eu disse o bairro do Afonsoeiro porque era mesmo por aí que eu quero pegar. Ainda existe muito a lógica do pessoal que é do Afonsoeiro, as pessoas que são do Afonsoeiro, dizerem: olha, daqui a pouco vou lá ao bairro. Quando estão aqui no Montijo, vou lá ao bairro. Sim. Acreditas que o Afonsoeiro é, talvez, por esta altura, o último bastião daquela ligação das pessoas ao bairro, que tinham o orgulho em dizer que eu sou do bairro da Caixa, sou do bairro Serrano, sou do bairro da Calçada? E existia muito essa essência aqui. E acreditas que o Afonsoeiro é o último bastião daquela ligação das pessoas ao bairro? Eu quero acreditar que não sei se é o último, quero acreditar que se mantenha sempre um bastião dessa identidade bairrista, dessa identidade profunda de raiz. Eu vivo muito das raízes e de absorver essas raízes. Eu costumo dizer isto muitas vezes: não há nenhum caminho que a gente possa dar
para a frente, quer seja na estrada, quer seja na vida, quer seja num percurso artístico, não há nenhum caminho que nós façamos em frente que não tenha uma origem e uma raiz, que não tenhamos de ter um braço dado com o que vem de trás, não é? Acho que isso é fundamental. E eu quero acreditar que esse bastião do Afonsoeiro e o bastião também dos outros bairros do Montijo nunca se perdem, porque eles são fundamentais para a própria história e para a própria construção da identidade da nossa cidade, E até da própria que é o Montijo. das pessoas. E sim, o Afonsoeiro eu acho que ainda tem características muito genuínas, muito bairristas. Eu lembro-me quando em 2013 fiz o Fado do Afonsoeiro, que foi uma letra que escrevi dedicada ao Afonsoeiro, foi também com o objetivo de citar essa identidade que o Afonsoeiro tem e que nunca vai perder, e também a sua história, e a sua história claramente ligada à cidade do Montijo e à sua forma mais popular. Sim. Como é que foi a tua infância ali no Afonsoeiro e aqui no Montijo? Basicamente, como é que foi a tua infância? Foi uma infância também que tem uma forte ligação à música, porque a tua vida está intimamente ligada à música, mas agora desviamos um bocadinho da música, ou seja, vamos mudar aqui o acorde e vamos para o lado que não tem música. Como é que foi a tua infância? A minha infância foi uma infância com momentos muito bonitos, com outros momentos não tão bonitos, que faz ser parte da infância e da juventude de toda a gente, mas foi uma infância vivida com muita intensidade. Eu cito sempre que a matriz da minha infância e a base e aquilo que é tão especial referir foi a existência dos meus avós na minha vida. Acho que eles me deram essas raízes que foram fundamentais para a construção da pessoa que sou hoje, enquanto ser humano, e foi vivido com muita intensidade, de forma muito bonita. Eu vi na minha casa e na casa dos meus avós, vi sempre muito amor, muita dedicação, muito respeito pelo próximo. E isso também é uma influência um bocadinho do que vem um bocadinho de trás dessa característica muito bairrista, muito popular, que é as pessoas tinham um trato de educação e de respeito umas com as outras muito grande. E solidariedade. E solidariedade. E a minha infância parte muito daqui, destas origens, destas coisas que eu vi. Eu tenho conhecimento de que a maldade do mundo já se calhar era bem mais velhinho, porque não tinha mesmo essa noção, não tinha consciência de que o mundo poderia ser uma coisa muito diferente daquela que eu via em casa, porque aquilo que via em casa, e eu refiro os meus avós porque eu digo sempre que são a força que eu tenho e que continuo a encontrar, é sempre através deles, embora já cá não estejam. Aquilo que eu vi, o contacto que eles tinham com as pessoas, os convívios entre família, os convívios entre vizinhos, os convívios entre pessoas do bairro, foram fundamentais para que eu pudesse crescer nessa ligação entre o passado, o presente para o futuro. E de referir também na minha infância, volto sempre à música porque é fundamental. Por exemplo, os meus pais dançavam no rancho folclórico do Afonsoeiro, no grupo de danças e cantares do Afonsoeiro, e havia sempre esta ligação com o bairro muito... Muitos casamentos davam precisamente aí, nos ranchos folclóricos. Nos ranchos folclóricos. E houve sempre ali uma ligação muito presente com o bairrismo do Afonsoeiro e depois com as pessoas do Afonsoeiro. Eu lembro-me, por exemplo, da leitaria. Sim. Quantas e quantas noites, a caravela leitaria, quantas e quantas noites do meu amigo Paulo Mendes, do Paulo Mendes e dos familiares que eu conheço, dos pais do Paulo, quantas noites a ver os jogos da bola, que eu ia com o meu pai ver os jogos da bola do Benfica e tínhamos essa experiência. Por exemplo, o tempo em que eu joguei no Estrela, eu também joguei a bola no Estrela, é uma coisa... Qual era a posição? Eu só joguei um jogo. Em que o Estrela estava a perder 10-0. Foi um jogo assim um bocadinho complicado. E perderam quantos? E perderam 10-0. Portanto, a minha entrada. Bem, sim, mas eu acho que o treinador, eu não me lembro. O treinador na altura pôs uma defesa direito. Mas eu era péssimo. E eu andei sempre no meio campo, lá para a frente. Nem sabias qual é que era o lado direito? Não sabia. Não nasci talhado para essa parte do futebol. Mas tive essa experiência com o Estrela, que também foi muito boa, com os meus colegas, e daí também surgiram grandes amigos para a vida e na escola. A minha infância, em termos de escola, foi passada primeiro na escola EB1JI do Afonsoeiro, onde fiz até ao 4º ano. A antiga telescola. Sim, depois vim aqui para o Montijo fazer o 5º e o 6º, e a partir do 7º, na Poeta Joaquim Serra, onde guardo recordações incríveis e que também me ajudaram a construir o que hoje vou conhecendo sobre a vida e o mundo. Sem dúvida.
Falávamos precisamente do bairro do Afonsoeiro, da tua infância, já abordaste aí que também não tinhas ao pouco jeito para jogar futebol, mas ainda bem que tens esse dom para a música, porque de facto és um fadista extraordinário. Vamos precisamente também ao início da música. Sei que começaste a cantar logo aos 6, 7 anos, cantarolavas músicas, mas recordas-te do teu primeiro fado, da primeira estrofe que tu cantaste? Lembro-me. Recordas? Lembro-me. Eu cantarolava, sim, as músicas que ouvia em casa. Os meus avós cantaram sempre em casa. O meu avô tinha sido trompetista. Os teus avós não eram do Afonsoeiro? Não, nasceram em Bringel, Beja. E vieram com 50 anos. Tenho familiares em Bringel também. Eles vieram com 50 anos para o Montijo, em 1978. E eu sempre vivi com muita intensidade a música lá, porque eles cantavam as modas alentejanas, cantavam aquelas músicas dedicadas a Grândola Vila Morena, aquelas músicas assim mais viradas para a parte da liberdade. Eu sempre vivi com muita intensidade também essa liberdade, porque eles também tinham essa característica muito livre de ver o mundo, de olhar o mundo e de cantar o mundo também. E isso foi logo ali um começo. A primeira estrofe que eu cantei na minha vida foi Belos Tempos que eu vivi com 8 anos de idade quando no fado apareci. E foi o meu avô que me deu a conhecer um grande fadista que era o Fernando Farinha. E tinhas 8 anos? Não, tinha 12. Mas pronto, mas adorei aquele tema e o meu avô ouvia aquilo muitas vezes nas rádios e no tempo em que era mais novo e ao longo da vida ouvia o Fernando Farinha e outros fadistas e ele deu-me a conhecer o fado através da voz do Fernando Farinha e através desse fado e foi o primeiro fado que eu cantei assim em público, com muita vergonha, foi Os Belos Tempos do Fernando Farinha, que começa com essa estrofe, Belos Tempos que eu vivi com 8 anos de idade quando no fado apareci. E belos tempos que estás a viver dessa altura até a esta. Já tens um álbum, consideras que o álbum foi gravado em 2021? Sim. Consideras que foi a altura ideal para gravares precisamente o álbum, porque estás uma pessoa e um fadista mais maduro? Eu acho que foi a altura chave mesmo, porque desde os meus 15, 16 anos que insistiam comigo pela gravação de um CD e eu achava que não. Por vários motivos. Primeiro, a voz ainda se estava a formar, não é? E nesse período de 13, 14 anos até aos 17, 18, há aquela transição da mudança da voz, que é fundamental, e acho que qualquer coisa que nós estejamos a fazer nessa altura é apenas por graça, porque depois a construção de vocal e tudo mais demora o seu tempo. E depois, também por uma questão de respeito até ao próprio fado. Porquê? Porque eu ali naquele período dos 12, 13, 14, 15, 16, 17, foi a construção de tentar conhecer as raízes do fado, a sua história, quem era o fadista A, quem era o fadista B, os compositores, os poetas, e depois, a partir dos 18, 19 anos, então decidi, já escrevia algumas coisas, mas a partir dos 18, 19 anos comecei a ter então a ousadia maior de começar a cantar algumas letras minhas, alguns compositores fazerem músicas novas também, e esse processo de construção criativa foi feito porquê? Porque eu aprendi nos anos anteriores, com os outros fadistas mais antigos, que todos eles foram diferentes do outro, do outro fadista, porque interpretavam os seus originais, as suas coisas, davam os seus improvisos, davam a sua intenção à palavra, a sua intenção à música, e acho que quando o meu disco sai com 24 anos, eu já estou minimamente preparado para dizer olá ao mundo em termos discográficos, por já trazer alguma bagagem de conhecimento daquilo que fizeram para saber o que é que eu posso fazer dali, do ponto de partida. Sim. E acima de tudo, estrutura também. Sim, eu acho que com 16, 17 anos não tinha mínima estrutura de conhecimento, de poética, de composição de novos temas, não tinha estrutura para fazer um disco e demorou algum tempo até eu ter a coragem de arriscar, porque é preciso arriscar, porque é assim, a história do fado está preenchida de coisas que foram belissimamente bem feitas. Eu tenho uma profunda paixão, um respeito enorme pela tradição, pelos fadistas que existiram, pelos fadistas que continuam a existir e pela história e por aquilo que foi feito. E então nós pensamos,
já foi tanta coisa bem feita, como é que nós agora podemos construir o nosso caminho, fazendo da forma mais simples possível, foi assim que eu aprendi com eles, fazendo da forma mais simples possível algo que seja especial e único, ou seja, no sentido de que é a minha história a ser contada através das novas músicas, dos novos poemas, de que forma é que eu posso fazer isso? E isso leva uma construção, leva um caminho que demora e que chegou depois aos 24 anos, quando apresentei esse primeiro disco, por achar esta é a altura certa para me apresentar e para dizer: eu sou o Tiago Correia, sou um grande apaixonado dos fados, sou um grande apaixonado dos grandes mestres do fado e quero aqui recordar todos eles, recordar as minhas origens, as minhas raízes. Sim. E dizer-vos quem sou, musicalmente, poeticamente, e pronto, e por isso dei o nome de E Decididamente. Eu amo o fado e decididamente eu quero ficar aqui na minha vida dos fados a continuar o caminho que todos eles nos deram e que todos eles foram cruciais para que nós pudéssemos continuar. Falas aí muito em referências e em fadistas que marcaram a história do fado, mas tu pertences a uma geração do fado que é das mais novas, tens 26 anos, pertences a uma nova geração do fado, mas tens esse respeito por quem já veio atrás. Sim. Mas acreditas que podes fazer fados mais da vertente castiça para estas novas gerações do género, e em termos poéticos, porque tu escreves, imagina, atualmente as novas gerações é TikTok, Instagram, redes sociais. Se colocares, imagina, uma estrofe a dizer eu vi-te sem filtro no Instagram, e depois tu dançavas no TikTok, achas que isso ia ter força? Pelo menos não tinha força e impacto para o público, eu é que não sou capaz, porque isso não me cumpre a mim, esse tipo de... Não quer dizer que no futuro eu até não me venha a passar da cabeça e a fazer uma coisa dessas, porque nós nunca sabemos o dia da manhã, não é? Mas para já não me vejo... E a maioria dos colegas da minha geração não os vejo com esse tipo de abordagem. Usamos sim as redes sociais muito, é uma ferramenta importantíssima que há 50 anos não existia, com certeza nem há 30 nem há 20, e que hoje nós temos, e que é também uma chave muito importante para apresentar o que é que se está a fazer neste momento e nas novas gerações. Porque eu tenho muito esta ideia, que é, nós em 1960, 70, rádios como a Emissora Nacional, Antenas 1, Rádio Comercial, os grandes fadistas da época passavam por todo o país. Nós hoje já temos alguma dificuldade nisso, porque as rádios estão ocupadas com diferentes estilos musicais, fantásticos estilos, fantásticas vozes, e o lugar dos novos fadistas e da nova geração é um bocadinho mais difícil de chegar a todo o público. E, portanto, a ferramenta das redes sociais é crucial. Usar as redes sociais como forma poética, quer dizer, pode funcionar se um poeta, e há grandes poetas da minha geração que eu gosto muito, se um poeta fizer aquilo com uma bela dose de elegância, eu até acho que pode resultar. Por exemplo, havia um fadista... Fica o desafio. Havia um fadista que era o Carlos Zell, que morreu em 2003, morreu até muito novo, que cantou em 1998-99 o fado da internet, por exemplo, e aquilo resultou, e foi uma graça quando saiu cá para fora, porque foi muito bem escrito e aquilo resultou muito bem. Portanto, essas graças podem acontecer. Neste momento, não me vejo a fazer o fado do TikTok ou o fado do Instagram, não vejo por aí, porque acho que há muitas formas de revelar o mundo e de contar o mundo através de uma poesia diferente, que seja mais do meu agrado, mas respeitando todos os caminhos de qualquer pessoa. E há bocadinho falava das antigas gerações, mas eu admiro as novas gerações, muito. O fado é um corpo, eu gosto de ver o fado como um corpo onde todos nós o podemos vestir da forma mais diferente. Basta é que cada um que o faça se vista da forma mais verdadeira que sente. Isso para mim é que é crucial. Cada um emprega a sua roupagem. É que cada um pode empregar a sua roupagem, mas que o sentido daquilo que fazem seja o mais verdadeiro e o mais interessante possível e que sejam eles próprios no momento que estão a interpretar e a mostrar a sua música e a sua arte.
Já que estamos a falar das novas gerações, o fado sofreu aqui também mutações muito grandes nos últimos anos, nomeadamente com a questão das misturas, mistura-se hip-hop com fado e eletrónico com fado. Como é que tu também vês essa associação de diferentes estilos com o fado, que é tradicionalmente português e que obriga até quase uma métrica, tipo em termos musicais, em termos de letras? Há bocadinho começámos a conversa para dizer que o fado é uma canção da partilha. E, naturalmente, sendo uma canção da partilha, é uma canção que se funde com todos os outros géneros e estilos que vão acontecendo ao longo do tempo, não é? E depois, voltamos também à parte de cada pessoa entende o fado e as linguagens musicais da forma que se sente mais confortável e daí é livre para fazer o seu próprio caminho e daí é livre para essas abordagens. A minha abordagem, ainda passa muito pela parte da guitarra portuguesa, viola, baixo, porque gosto mesmo muito. Sou mesmo muito apaixonado por o som da guitarra, o som da viola, o som do baixo. Não quer dizer que não se façam experiências diferentes, por exemplo, eu no meu disco gravei ao piano um tema, gravei com a banda do Montijo, um dos temas que finaliza o disco é com a banda do Montijo, é uma experiência diferente. Mas a abordagem com o hip-hop, com o pop, com o rock, acho que se iria distanciar daquilo que eu sou neste momento enquanto ser humano e enquanto mesmo a própria parte fadista. Mas há outras pessoas que não, que quer dizer que nós sentimos, nós ouvimos as pessoas cantar e sentimos que elas têm uma vibe, como se diz assim, uma vibe que lhes permite ir tanto por um caminho como por outro e que esses caminhos podem fundir da forma mais natural. O que interessa é que a pessoa que o interprete e a forma que o faz seja natural e sincera. Isso para mim é que é crucial. Ainda bem que tens essa ideia relativamente à questão do fado que se pode fundir com muitas coisas e com muitos estilos musicais e isso é bom, mas o fado também costuma-se dizer que é só único e exclusivamente português, mas há muito tempo que já extravasou além fronteiras, inclusive há muitas artistas no Japão que cantam fado, inclusive em japonês. Sim. Que isso é extraordinário. Eu lembro-me de eu tinha aqui um projeto no Montijo que era a revista Inversos, que era uma revista cultural, e nós fomos os primeiros a entrevistar precisamente essa fadista, falámos em inglês e perguntávamos-lhe como é que surgiu a questão do fado e de cantar em japonês. Ela na altura dizia-nos que só cantava em japonês porque ainda não tinha aprendido português, mas que estava a aprender e que depois o próximo passo era cantar em português. O fado também tem essa dimensão internacional. O fado tem essa dimensão internacional por um grande trabalho de grandes investigadores que fizeram com que o fado se tornasse património da humanidade. Esse é um ponto, mas o fado tem uma grande estrutura internacional, de internacionalização, graças a uma pessoa que se chamou Amália Rodrigues. Isso para mim é ponto assente. A Amália é a embaixadora do fado, a responsável por tudo isso que acontece, por haver japoneses a quererem conhecer a língua portuguesa e cantá-la, por haver gente de vários países, não é só do Japão, é de vários países diferentes. Ela inclusive tem um álbum no Japão que é conhecido. Sim. E a Amália é a grande figura e continua a ser a grande figura. Hoje há outras pessoas que vão para o estrangeiro e que têm um sucesso tremendo, mas a grande responsável pela vontade do mundo conhecer o fado deve-se à Amália Rodrigues, à sua carreira, ao percurso que ela fez, e depois deve-se mais tarde a uma série de investigadores e pessoas dedicadas ao fado que se dedicaram muito para que o fado viesse a ser conhecido internacionalmente, a sua história, os seus conteúdos, e o fado, a património da humanidade, teve muito também esse intuito de dar a conhecer o fado como uma expressão musical universal e não só portuguesa. Embora a sua origem seja portuguesa, é uma canção do mundo como qualquer outra, mas tem a particularidade de ser urbana e popular, vive do bairro, vive das suas gentes, vive das suas raízes, mas as suas raízes também se podem juntar às raízes de outros lugares e às... Mas como é que tu vês uma japonesa a cantar em japonês fado? Acho muito bem porque se sente aquilo que está a cantar, se apaixona, se é verdadeiramente apaixonante para ela interpretar o fado, sentir o fado e talvez tenha a carga de emotividade que muitos fadistas que eu ouço e que cantam e da sua história têm, então ela tem todo o direito a ser uma fadista e a sentir o fado. Por exemplo, para mim um dos maiores fadistas que houve, nunca cantou fados,
mas a maneira como ele interpretava, a maneira como ele dizia as palavras, como ele sentia as palavras, faz de mim, faz dele, para mim, um dos meus cantores favoritos, e que para mim era um autêntico fadista, que era o Charles Aznavour, que é um cantor francês, de origem arménia, penso eu, que cantava maravilhosamente, que foi um dos meus cantores de sempre, que eu adoro ouvir, e que ele tinha uma expressão tão fadista, vá-se lá explicar como. Curiosamente, o Charles Aznavour uma vez veio a Lisboa e numa experiência cantou um fado numa casa de fados e diz que foi, disseram os mais antigos, que foi um verdadeiro sucesso a atuação dele a cantar um fado tradicional, um fado castiço. Ainda bem que falas aí de outros autores sem ser fadistas. Que estilo de música é que também ouves além do fado? Ou só chegas a casa, o teu Spotify é só o fado? O meu Spotify é maioritariamente fado, mas eu gosto de pontualmente ouvir outros registros que me digam muito. Gosto sobretudo de pessoas que são sensíveis na forma de cantar e de interpretar. Ao caso do Charles Aznavour, por exemplo, eu agora recentemente fui ver a Lisboa, aquela que eu considero para mim a voz da liberdade, é de França também, que é a Bárbara Pravi. Acho uma coisa maravilhosa, maravilhosa, a forma como ela canta e interpreta. A Sílvia Pérez Cruz, eu adoro, acho que é absolutamente notável o cantar dela. Mas gosto eu não gosto de um estilo específico, gosto de cantores que interpretem as coisas da forma mais verdadeira e sentida possível. Isso é a música que eu mais aprecio. E isso pode-se encontrar em qualquer estilo. Mas no ambiente festivo ouves desde música popular sim, ao hip-hop, a toda. ao heavy Sim, metal? tudo. Cá está. Mas tem... E retiras dividendos desse estilo musical para ti? Achas que aquilo pode te influenciar de alguma forma numa estrofe, numa musicalidade que tu possas também aí... Claro que sim, por exemplo, falavas do hip-hop e do rap e de todos esses estilos musicais que vivem muito de uma coisa que o fado também vive, que é a palavra. E, portanto, isso é fundamental para nós que somos escritores, ouvir, porque a abordagem literária é diferente, não é? A abordagem que se utiliza no fado nem sempre é a abordagem que se utiliza no rap e no hip-hop, mas... Embora possam se fundir na questão da intervenção. Exatamente, exatamente. E a palavra é primordial, tanto num estilo como no outro. Portanto, é fundamental que nós possamos ouvir esses estilos diferentes e perceber o que é feito poeticamente também nos outros lugares da música. Já abordaste aí a questão do fado do Afonso Soeiro, também escreveste o novo fado do Montijo. Sim. Como é que foi também todo esse processo? O novo fado do Montijo é mais recente, foi feito em 2020, eu acho que sim. Não, foi antes da pandemia, ainda foi antes da pandemia. Eu gosto muito daqui desta zona da Ribeirinha e daquela zona para lá da Ribeirinha e gosto muito de estacionar o carro e por vezes estar ali um bocadinho a refletir sobre várias coisas. Foi ali que escreveste? E foi ali que comecei a escrever o poema, tanto ali depois uma das partes que diz guarda ao pôr do sol o doce enredo das vagas de paixões no sol da mocidade e guarda de Alentejo, porque eu estava a olhar o segredo, e guarda de Alentejo o seu segredo do tempo de outra gente, enfim já saudade. E depois eu quis fazer nesse novo fado do Montijo o caminho que faço de carro, ou a pé. E quis fazer esse caminho contando a história a minha forma de ver a cidade e a minha forma de sentir a cidade. Depois digo, percorre o cais à praça num instante e abraça o povo antigo ali nos pescadores e beija gente amiga, gente errante que pintam na cidade a cor dos teus amores. Isso para mim e depois Montijo, esse menino sem tempo que sempre me acompanhou nas 1000 ruas onde andei. Ou seja, é um passeio que eu faço pela cidade e é um passeio também para escrever à cidade que eu amo, que é a cidade que me viu crescer e a cidade que me tem dado tudo aquilo. E como é que são os teus tempos no Montijo? O que é que tu fazias? Normalmente a malta da tua idade vai para um bar beber um copo, vai ter com os amigos, vai para uma discoteca, quer dizer, agora já não vai para a discoteca. Agora já não vai para a discoteca, mas eu também fui. Quando havia, o que é que tu fazias aqui na tua adolescência e também agora já enquanto adolescente? Eu tive e tenho um grupo de amigos de infância absolutamente incrível e único. Eu gosto sempre, eles fazem parte da minha vida e a gente tem tido histórias absolutamente únicas. Por exemplo, eu lembro-me de nós sairmos do Afonso Soeiro às 10 da manhã de bicicleta e irmos até
à praia de Saboco ou de Alcochete e voltar, e depois batermos à porta das vizinhas e dos vizinhos e começarmos a cantarolar. Houve uma vez que fizemos isso. Só que eles não cantaram, depois acabei por cantar só eu sozinho, mas fez essa graça. E vivemos muito intensamente o Montijo, os domos, vários espaços que o Montijo tem e que teve, o parque do Montijo, jogar à bola, conviver, as tertúlias, que sempre fizemos muitas tertúlias todos juntos. Vivemos sempre o Montijo com muita intensidade, e é esse Montijo que vivi com intensidade e que vivo com intensidade com eles que o trago também para a minha escrita e também para a minha forma de cantar. Como é que te inspiras para escrever? Por exemplo, há escritores que têm um modelo quase estático da forma como escrevem, que colocam aquele dia como objetivo para começar a escrever e aquilo começa a sair naturalmente. Outros, existem 1000 coisas para os escritores começarem a escrever. Para ti, qual é que é a inspiração ou se tens algum processo metódico para escrever? O processo metódico não, eu por vezes ou estou mais aborrecido ou estou mais contente e quero contar uma história minha, ou uma história de alguém que me contou alguma coisa e conto a história em verso, e conto a história em poema. É sempre, todos os poemas, ou quase todos os poemas que escrevi até hoje, e letras que escrevi, têm todos uma história envolvente, ou seja, quase que dava para fazer um filme, um pequeno filme. Ou editar um livro das tuas memórias com os fados. Sim, dizer o porquê dos fados, o porquê de ter escrito aquela letra. Há toda uma história envolvida em cada um desses poemas e cruzam-se sempre com partes da minha história de vida. Por exemplo, o fado do Afonsoeiro foi feito, por exemplo, numa altura em que o Afonsoeiro ia deixar de ser freguesia sozinha e ia-se partilhar ao Montijo. Eu, na altura, com 14, 15 anos, disse: bom, então se o Afonsoeiro agora vai deixar de ser uma freguesia, vamos lá, porque eu pensava que ia só ser junta de freguesia do Montijo, na altura. Então pensei assim: vamos lá arranjar uma maneira de eternizar o Afonsoeiro para sempre e dizer que esta foi a freguesia onde fui criado e onde daqui fui para todos os outros sítios, para todos os outros lugares. Como outras histórias que eu tenho, por exemplo, eu tenho um tema que é o Simples Lamento, que é o tema se calhar que mais me diz, que mais especial para mim, que foi feito quando o meu avô faleceu, que é a história de tudo aquilo que a gente vivia, lado a lado. A minha abordagem poética é sempre com base em alguma coisa que me provoca essa escrita. Nunca é, agora vou fazer um poema sobre a temática X e começo a escrever sobre a temática X. Não sai nada de jeito. Eu já tentei fazer essa experiência, de ser uma coisa mais metódica, mas não sai nada de jeito. Sai sobretudo quando estou muito satisfeito com alguma coisa, com os amores, quando estou muito revoltado com os desamores, isto ao longo dos anos. As palavras quase que surgem na minha cabeça de forma muito natural, não consigo explicar. Aquilo acontece, simplesmente acontece. E depois vou no caminho e até ao fim da estrada. Já que estamos na escrita, o teu curso que tiraste é de comunicação social, portanto a escrita obrigatoriamente também faz parte da tua vida de uma forma diferente, sem ser em verso. Claro. Mas como é que também surgiu essa paixão pelo jornalismo? Escrever também? Pelo mesmo que me ligou ao fado. Eu apaixono-me pelo fado, pela musicalidade, porque me sentia em casa com essa musicalidade, mas depois também pela capacidade da palavra aparecer e ser ativa nos fados que se cantam. A mesma coisa com o jornalismo. O jornalismo, a comunicação, vive muito dessa palavra, escrita, ou contada, ou revelada. E isso sempre me apaixonou, sempre me cativou. E foi por essa abordagem que eu fui à procura do curso, mas nunca pensei que o curso, ou seja, pela inocência da vida, não sabia que o curso me iria abrir tantos horizontes sobre a compreensão do mundo. Porque eu até... Só aqui perceber, porque a essência do curso do jornalismo, para quem não tem muita noção, não é só aprender a escrever e ser jornalista naquilo que as pessoas veem na televisão ou nos jornais. É conhecer o... Tem muitas cadeiras direcionadas com artes, com economia, com uma série de coisas, porque ali no curso tu podes ser jornalista de qualquer coisa, podes ser jornalista na vertente da economia, podes ser de arte, pode ser de qualquer coisa, e isso é fundamental. É fundamental. Eu digo, o curso de comunicação, ou seja, antes de comunicação, eu já escrevia e já dizia coisas.
e com alguma compreensão, não é? Mas depois do curso, eu compreendo ainda melhor o porquê de escrever aquilo e o porquê de dizer certas coisas e o meu posicionamento. O curso deu-me, sobretudo, a compreensão de que todos nós temos um posicionamento e em cada um há uma verdade. Não há uma verdade absoluta, isso não existe, uma verdade que seja igual para toda a gente, há uma verdade de cada um e eu aprendi a compreender e também me ajudou a respeitar melhor a verdade do outro, que por vezes eu poderia não compreender tão bem. E isso foi fundamental, isso vive da palavra, vive da compreensão e tem todo um sentido de comunicação que acaba por se tocar também com a música e com o fado e que é fundamental. E ajudou-me também em termos literários. Na minha altura havia uma cadeira que era técnicas de expressão escrita. Claro, isso, claro. Não sei se no teu curso havia já... Parecido também, claro que sim. Com certeza que havia, que isso era também para aprendermos a escrever, até mesmo nessa vertente mais poética. Sim, na vertente mais poética. Tínhamos montes de livros para ler, de autores... E a compreender o que se escreve, ou seja, nós podemos escrever e deambular pela escrita de diferentes maneiras, mas compreendermos o que é que estamos a escrever e a dizer, acho que é muito importante. Saber em que lugares estamos inseridos, o que é que somos, o que é que são as outras pessoas, de que forma é que nós devemos respeitar o nosso semelhante com base naquilo que aprendemos da sua realidade, da sua circunstância. A comunicação social deu-me isso tudo, que foi fundamental. Nas discotecas existe o DJ residente, tu és o fadista residente de uma casa em Lisboa. Sim. Aquilo que eu te vou perguntar agora não é como é que são esses espetáculos, mas é mais na vertente de aquilo que tem 100, 200 pessoas, talvez diferentes todos os dias quando lá cantas. Qual foi a abordagem que alguém te fez assim mais caricata, mais curiosa, ou a história mais engraçada que já se passou contigo? Eu já tenho tido várias histórias engraçadas, mas há uma muito recente que encheu completamente as medidas, porque eu fartei-me de rir depois do momento que eu estava a cantar. Muito concentrado, com os olhos fechados, porque eu canto com os olhos fechados para sentir, o poema que estou a cantar, para ver a imagem do poema que estou a cantar. E então eu estava a cantar de olhos fechados, mãos nos bolsos, muito concentrado, a casa cheia de gente, um silêncio. E de repente, há um senhor que me bate no braço. Eu não sabia que era um senhor. E eu tremi. A sala começou-se toda a rir. Eu tremi, parei de cantar. E até era o senhor que era de outro lugar, não era português, e queria meter uma nota de 20 euros dentro do meu bolso. E ele assustou-se como eu, porque eu mandei um salto tão grande, eu saltei com uma aflição tremenda, que assustei-me, e ele também saltou, e aquilo foi um momento muito caricato, porque eu não estava à espera, no meio de um fado, a me virem dar para pôr uma nota dentro uma gorjeta. E portanto eu não estava à espera mesmo que aquilo fosse acontecer, e foi um susto tremendo que apanhei, mas depois... Mas valeu a pena, pelo menos? Valeu a pena porque valeu 20 eurinhos, sim, de gorjeta. Mas foi um susto grande que eu apanhei, foi assim a mais recente, mas tenho episódios muito, muito especiais nas casas de fado, sobretudo na casa de fados onde trabalho, que é o mais tempo, que é o Forcado, onde estou 4 dias por semana. Partidas, brincadeiras entre os colegas, o convívio, são momentos fascinantes mesmo, fascinantes. Essas casas também têm muitas pessoas que não são portuguesas. Muitas, é a maior parte das vezes as pessoas não são portuguesas. Como é que tu estás com os olhos fechados, não tens a noção, Sim. Mas como é que é a reação dessas pessoas depois de cantares o fado? Não é muito boa, porque dizem que muitas delas nunca tinham ouvido o fado, sentido o fado, depois perguntam logo se o fado tem uma natureza muito triste, e nós não, tem uma natureza dedicada à vida, e a vida tanto dá para chorar como para sorrir, às vezes tem um peso, outras vezes é mais leve, e as pessoas fazem muito essas perguntas e têm muito essas curiosidades, e é muito giro ver depois as diferentes dinâmicas, por exemplo, a forma como um japonês reage ao ouvir o fado, como a forma como um brasileiro reage ao ouvir um fado, um espanhol, um italiano. Depois, determinados repertórios também se encaixam melhor em culturas diferentes. Sim. Por exemplo, nós no caso dos brasileiros temos que cantar, quase que obrigatório, os Coimbras, nem às paredes confesso, porque eles começam logo a cantar connosco e acompanham-nos e vibram intensamente com aquilo, não é? Depois temos os espanhóis, que se eu cantar, por exemplo, existe, por exemplo, um tema que se canta muito nas casas de fado, eu nunca cantei, mas canta-se, que é a Maria lá Portuguesa, os espanhóis vibram, porque aquilo é uma alusão entre o Portugal e Espanha, não é? Podias cantar também a tourada para os espanhóis. As
das touradas. Eu canto, por exemplo, um fado que é o Fado de Sevilha, que é uma letra que eu escrevi, dedicada às sevilhanas, e quando lá vão espanhóis canto essa letra e ficam muito entusiasmados com isso. Há uma abordagem que se deve ter para com o público que nos está a seguir e a acompanhar, e é giro ver a diferença e a forma como uns pensam, como outros pensam. Por exemplo, eu recentemente houve uma senhora que, pelo contrário, há alguns que são muito alegres e que ficam muito extasiados com as noites de fado, mas tive, por exemplo, uma senhora que disse: eu não estava à espera de ver um espetáculo que fosse tão triste em termos musicais. Eu achei aquilo engraçado porque foi diferente do habitual, mas aquela senhora sentiu que esta música do fado vive dessa tristeza, mas também vive de outras coisas. Também podia ser o sentimento da própria pessoa. Sim. Tu és de uma geração, do século XXI. Sim. O fado está muito associado, antes desse século, a pessoas mais maduras, por assim dizer. Como é que tu, na tua geração, encontras pessoas que gostam de fado? Achas que têm pernas para andar, por assim dizer, para crescer, naquilo que diz respeito à musicalidade, ao fado, ao acompanhamento? Os teus amigos ouvem fado, por exemplo? Ou tu achas que a tua geração prefere aquelas músicas que estão a bater na altura, nas rádios mais tradicionais? Por exemplo, se essa pergunta me fosse feita há 10 anos, era um bocadinho mais difícil. Acho que com 14, 15, 16 anos, e há alguns anos atrás, havia uma recusa um bocadinho maior sobre o fado. Nos jovens, com Sim. 14, 15, 16 anos. Porque é aquela fase de descoberta em que querem estar ao lado da música que é a moda, não é? Querem acompanhar. E que dizem logo, isso o fado é para os velhotes. Sim, dizem, mas o que é que acontece? Depois, quando chegam aos 20, 21, 22 anos, não quer dizer que não tenham os estilos da moda que hoje são mais, mas já lhes começa a agradar ouvir um fado. Porquê? Porque o fado vai sendo cada vez mais especial à medida, não só para quem canta, mas também para quem escuta, à medida do tempo em que a vida acontece. Enquanto a vida vai acontecendo, os amores, os desamores, as tristezas, as saudades, as alegrias, as pessoas vão se encontrando no fado. Vão se encontrando através de uma história, através de um poema. Por exemplo, eu posso estar a cantar um poema e a pessoa dizer assim: mas tu estás a fazer um retrato de uma coisa que eu já vivi. E esse retrato da coisa que eu já vivi é a melhor maneira de definir o que é o fado. E, portanto, os jovens, há muitos jovens hoje no fado, ou seja, jovens da minha idade, 26 anos, se calhar não de 15, se calhar não de 16, mas com 23, 24, 25, 26, o fado também está numa fase em que está mais na moda, não é? Em termos de se dar a conhecer ao público, é uma coisa que fica bem. Isto pode ser bom, mas também pode ser um bocadinho perigoso, não é? Mas se nós formos às casas de fado de Lisboa e aos lugares que dão fado em Lisboa, há centenas e centenas de jovens e encontram-se mais jovens do que pessoas mais velhas. Os mais velhos, os grandes referências, dão-nos a bagagem para que nós continuemos este processo. O fado, enquanto expressão artística, da forma como o conhecemos nas casas de fado, naqueles espaços dedicados ao fado, nunca vai acabar. Eu não acredito nisso. No dia em que eu acreditar... Só se fecharem os restaurantes ou as casas? Sim. No dia em que eu acreditar que o fado, tal e qual como se conhece, deixa de existir, então eu deixo de ser fadista. Passa a não fazer sentido mais cantar, porque eu gosto muito de estar num palco, gosto muito de apresentar o CD, gosto muito de ir aqui, de ir ali, de ir a sítios diferentes, conhecer gente de música, de outros estilos de música, adoro. Mas eu adoro voltar sempre à minha casa, à minha raiz, ao meu chão, que são as casas de fado e que são aqueles lugares que estão preenchidíssimos de jovens e jovens muito interessantes. Alguns não cantam, mas que são muito interessantes e que têm muito para nos dar também ao próprio fado. Estamos nos jovens, portanto vamos também à tua juventude ainda, infância. Sim. Participaste em 2 concursos na televisão. Como é que foi essa experiência com uma tenra idade? Tinhas 12 anos, 11, 12 anos, não era por aí. Como é que foi participar também num concurso desses, na televisão? Sentiste a pressão de estar em frente às câmaras ou aquilo correu de forma tão natural que Eu acho foi uma experiência gratificante? O primeiro concurso foi em 2009, foi Uma Canção para Ti, na TVI. Acho que não tinha noção onde estava. Se calhar hoje tremias mais, se fosse à televisão. É muito mais, e tremo muito mais, e muito mais, porque há outra responsabilidade, não é? Que não havia na altura. Na altura havia a graça de cantar, e cantava por aquela graça de cantar, não, por vontade de cantar. Hoje há outras responsabilidades para lá do cantar, há
uma seriedade que eu não quero nunca perder naquilo que faço, e às vezes quando a coisa corre menos bem fico mesmo bastante desagradado comigo, sou muito exigente comigo. Mas essa experiência, eu acho que não tinha noção o que é que estava a acontecer, mas tenho esta imagem na minha cabeça, que é quando nós, os concorrentes de Uma Canção para Ti, entramos no primeiro direto, na estreia do programa, a luz, aquela luz televisiva que é o foco direcionado a nós, é uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer. E digo assim, isto é inacreditável, isto é muito diferente do que aquilo que vejo em casa, e até o próprio espaço é muito mais pequenino do que aquilo que vejo em casa. Enorme. Isso em termos musicais foi também importante porquê? Uma Canção para Ti foi muito importante porque dei-me a conhecer ao público, não é? Uma primeira abordagem minha sobre o público, e depois é essa participação numa Canção para Ti que faz o Filipe Laféria convidar-me, a mim e a mais alguns colegas da nova geração, para irmos aos castings de um programa que era o Nasci para o Fado, na RTP. Aliás, eram uns castings para ir para o musical de Laféria. Só que depois fomos uns quantos a esses castings, foram mesmo milhares de pessoas nos castings, foram no Salão Preto e Prata, e apuraram-se 22 pessoas, isto logo no ano a seguir, em 2010, apuraram-se 22 pessoas para o programa Nasci para o Fado, que seria no Salão Preto e Prata de Cozinho de Estoril. Eu fui, mais alguns colegas meus, e depois tive a sorte de vencer e ir para o Laféria, e isso foi a porta foi a porta para tudo, porque eu aí conheci muita gente dos fados, muita gente da cultura portuguesa. Eu lembro, por exemplo, na estreia do musical de Laféria, ter conhecido o Camilo de Oliveira, que era uma pessoa que eu via quase todos os dias em casa com os meus avós, e lembro-me dele vir dizer assim, o menino, gostei de o ouvir, e eu dizia assim, eu não acredito que isto está a acontecer, estas pessoas a falarem connosco, que a gente conhece de ver do outro lado, não é? E ou seja, foi uma fronteira que se quebrou quando vou para o Laféria, que é a fronteira de achar, será que isto funciona? Será que vou continuar a cantar? Sim, a partir daí tive a certeza, e foi a partir daí que me comecei a dedicar a conhecer a história do fado, a conhecer o que é que está atrás, para saber o que é que eu posso fazer para a frente, e isso aí foi crucial, e foram esses dois concursos que abriram portas para tudo. Depois tenho ali uma fase de transição, de mudança da voz, que parei um tempo, porque era mesmo necessário. Eu fiz o musical durante um ano, depois parei um tempinho, só um ano e pouco, cantei muito pouco, muito raramente, e depois voltei, por volta dos 15, 16 anos, foi quando comecei a escrever, comecei a voltar a cantar as minhas coisas já, e aos 18 anos foi quando comecei então a integrar as casas de fado em Lisboa, e aí é a verdadeira escola, daí foi tudo começou a acontecer. Também que refere-se à questão da voz, e ia-te perguntar mesmo isso. Tens alguma preocupação ou algum tratamento especial à voz? Porque a voz é o teu instrumento de trabalho. Eu tenho muitas preocupações com a voz, quase todos os dias. Quer dizer, a voz é ferramenta. Eu sou de tal forma exigente que quando a voz não está no sítio ou as coisas não correm de feição, fico mesmo bastante para baixo. Fico mesmo muito em baixo, porque quero que as coisas... E às vezes até as pessoas dizem, mas foi muito bom. Não foi não. Não, para mim não foi. Na minha sensibilidade daquilo que eu quero fazer, não foi bom, não correu como eu queria. E a voz é preciso ter algum cuidado. Mas para mim o especial cuidado que a voz tem que ter, e isto já ouvi um grande amigo meu da música, que sempre disse isto, nem remédios, nem não é preciso muitas coisas, é só muita água e descansar bem. E é verdade. A voz, se eu dormir bem e se beber muita água, a voz maioritariamente está sempre bem. Não está bem se tivermos uma gripe, não é? Se tiver uma gripe é impossível. É logo, a nossa área, se apanha, por exemplo, com um problema desses, é logo fatal. É logo uma semana de paragem, não dá depois para fazer mais nada. Mas esse tratamento é sobretudo à base da água e do descanso. Para mim isso é fundamental e tem resultado ao longo dos anos. Cá está um bom conselho, muita água. Muita água e muito descanso. Muito descanso. Sim. Olha, vamos só recuar mais um bocadinho, que ainda não abordámos essa questão. Andaste na Escola Poetas Joaquim Serra, a antiga secundária número 2, ali no Afonso Oeiro. Eu também tive o privilégio de andar nessa escola, foram de facto memórias muito marcantes que tive. Apanhei professores fabulosos, colegas fantásticos, e ainda hoje tenho recordações precisamente desses tempos.
os meus tempos são completamente diferentes dos teus. Como é que foram os teus ali também vividos? Foram os melhores anos da minha juventude, também, sim. Eu tenho uma grande recordação do tempo de faculdade e daquilo que vivi na faculdade, mas é insubstituível o tempo que vivi no tempo da poeta Joaquim Serra. Tudo. O convívio, os amigos, os primeiros namoros, que isso faz parte as primeiras noções gerais sobre a forma como o mundo é, não é? E como o mundo pode ser tanto e a gente pode dar tanto ao mundo, o acreditar em nós, a liberdade, muitas coisas foram ganhando forma ali na poeta Joaquim Serra. Devo à poeta Joaquim Serra tudo o que me transmitiram, tudo o que me ensinaram, e hoje gostava de voltar lá só para um mês ou dois, depois mais já acordar muito cedo, já não... E ouvir aquela campainha. Campainha já não, mas assim um mesinho ou dois, para que eu acho... Acho que estavam lá a abrir vagas para contínuo. Não, mas eu estou a dizer às aulas. Voltava às aulas só para fazer uma coisa que não fazia tanto naquele tempo, que era questionar. Hoje questionava muito mais. Tenho muito mais questões para fazer. Mesmo daquilo que aprendi naquela altura, tinha muito mais questões para fazer. O porquê disto? O porquê daquilo? Porque nós aprendemos as coisas e decoramos as coisas. Isto no tempo da escola, decoramos as coisas e depois reproduzimos as coisas que aprendemos. Não, eu hoje quero saber porque é que aprendi aquilo e porque é que foi aquela forma como me foi explicada e não outra. E eu hoje, se voltasse à escola ou à faculdade, era muito isso que fazia, era questionar. Mas eu era muito tagarela e estava sempre na conversa e falava muito, ao mesmo tempo que fazia a minha parte, não é? Mas foram anos muito especiais ali da Joaquim Serra, que eu recordo com muito carinho por tudo. E pela forma como me trataram e receberam sempre. E ainda hoje me tratam quando lá vou, sou sempre muito bem tratado por toda a gente. Mas, atualmente continuas a viver no Afonsoeiro? No Afonsoeiro, sim. Ali no bairro. Continuas com a ligação também forte aqui ao Montijo e ao Concelho. Tu transportas estas tuas raízes, o Montijo e o Afonsoeiro, para onde quer que vás sempre, cantar? Sempre. O que é que isso te influencia quando estás a cantar no Porto, onde vais tocar? Por exemplo, é ir ao Porto e dizer assim, agora vou-vos cantar música de um grande músico, António Parreira, por exemplo, e vou cantar um poema de um grande poeta da minha cidade, Montijo, João Dias. Ou vou cantar um grande poeta da minha cidade, Joaquim Serra. Depois o sotaque eu acho que está lá, um bocadinho. Mesmo a cantar, eu acho que leva aqui um bocadinho da mistura alentejana com o Montijo, dos avós e da minha herança aqui do Montijo. Ela vai um bocadinho comigo na forma de cantar. E eu nunca tentei separar-me dela, porque acho que é fundamental e responde também àquilo que eu sou e de onde venho. E sobretudo é isso, há a minha importância, há a minha preocupação de levar sempre o Montijo para todos os cantinhos onde vou, sempre. E eu fico mesmo muito, de coração muito sensibilizado quando estou, por exemplo, numa plateia com muita gente, no caso do Porto, na Casa da Música, quando estive, por exemplo, agora na Casa da Música, e dizer, vou cantar em seguida um poeta da minha cidade, Montijo, e quando digo isto, sinto mesmo uma emoção grande, uma emoção muito forte. Vou cantar um poeta da minha cidade, João Dias, ou vou cantar um poeta da minha cidade, Joaquim Serra. Pronto, e eu vibro mesmo quando digo isso. E depois, onde quer que vá, se me perguntam de onde és, sou do Montijo, claro. Tenho uma grande paixão por Lisboa. Lisboa é a minha segunda casa e vibro intensamente com tudo aquilo que vive em Lisboa. Mas de onde é que tu és? Sou do Montijo. Claro, e para todo o mundo hei de sempre dizer, mundo e país e para onde quer que vá, de onde és? Montijo. Onde é Montijo? É perto de Lisboa, mas é Montijo. É Montijo, é a minha cidade. Na Tailândia, em qualquer lado. Montijo. Eu sou do Montijo. I'm from Montijo. E procurarei sempre ao longo da minha vida pessoal e também artística, levar um bocadinho comigo os montijenses. E é por isso que isso é para mim tão especial. Por exemplo, o Joaquim Serra morreu há quase 100 anos e eu descobri nos papelinhos umas quadras que ele escreveu para uma rapariga, não é? Com certeza. E eu pensei, bom, aquilo estava carregadinho de quadras, a folha dele, e então eu pensei, destas 12 ou 13 quadras que estão aqui, eu vou escolher 3 ou 4 e vou introduzi-las num fado tradicional, que é a tal questão de que só tem aquela estrofe, não tem refrão, então eu posso improvisar na música esse poema de Joaquim Serra.
E o prazer que é, num determinado espetáculo, num determinado lugar, revelar quem são as outras pessoas do lugar onde eu venho, é para mim a forma de eu agradecer a todos eles aquilo que me têm dado. E a todo o Montijo aquilo que me dão e as coisas que me dão. E isso para mim é mesmo muito especial. Tiago, nada melhor do que terminar desta forma, com essa ligação forte Sim. ao Montijo e às nossas raízes. E, portanto, agora estás à vontade, podes cantar, Cantar. Podes fazer uma estrofe, podes fazer aquilo que quiseres, deixa só aí uma mensagem final para o pessoal que nos acompanha aqui no podcast. O Montijo será sempre a minha cidade, o meu ponto de encontro com aquilo que sou, com aquilo que já fui e com aquilo que sempre serei. Portanto, eu vou deixar aqui para todo o Montijo, para que possa um dia também eternizar-se, espero que sim, porque isto é feito apenas com paixão e nada mais, da forma mais simples. Esse novo fado do Montijo que escrevi para todos, porque os meus passos são os passos de todos os montijenses e acho que vibramos todos com a forma como o Montijo é, historicamente, é no presente e será sempre uma cidade de encontros, uma cidade de liberdade e uma cidade de vida, muita vida, e eu espero que isso continue a existir sempre. Então, eu escrevi sobre os meus passos e para todos vocês, sempre isto. Baila em minha voz e nos meus versos, a voz de um povo amigo, meu fiel irmão, que dança pelos sonhos tão dispersos e mata a solidão com flores na tua mão. Recusa opressões e moralismos e traz no meio olhar a luz da liberdade. Se fala, nega sempre formalismos e traz no seu sotaque a voz desta cidade. Montijo, esse menino sem tempo, que sempre me acompanhou nas 1000 ruas onde andei. Montijo, verso com força de vento, que este meu povo cantou e por ser nosso agarrei. Montijo, raiz do meu sentimento, onde o amor encontrei nesses bancos de jardim. Montijo, se me deres um só momento, não te esqueças que cantei tantas histórias de ti. Guarda ao pôr do sol o doce enredo das vagas de paixões no sol da mocidade e guarda de Alentejo o seu segredo do tempo de outra gente, enfim já saudade. Percorre o cais à praça no instante, abraça o povo antigo ali nos pescadores e beija gente amiga, gente errante, que pintam na cidade a cor dos teus amores. Montijo, esse menino sem tempo, que sempre me acompanhou nas 1000 ruas onde andei. Montijo, verso com força de vento, que este meu povo cantou e por ser nosso agarrei. Montijo, raiz do meu sentimento, onde o amor encontrei nesses bancos de jardim. Montijo, se me deres um só momento, não te esqueças que cantei tantas histórias de ti. Está feito, mano. Isto é Obrigado. Obrigado. Forma de terminar. Obrigado. Agora fazia falta eu a guitarra e a viola. Sim. Não, isso é que era o ideal para mas este é mesmo a forma de dizer obrigado, Montijo, sempre por tudo o que me tenha dado e que levarei sempre o Montijo comigo para onde quer que vá. Isso é eterno. Obrigado mesmo. Prazer. Sim. E continua aí com a voz afinada sempre. E que as conversas do Montijo continuem a bombar sempre. Bebe água e descansa com fartura, sim, porque sim. vais ter muitos concertos e muitos momentos gratificantes durante o percurso da tua vida profissional no fado e que se um dia também que seguires o jornalismo, que também sejas feliz. Sim, muito obrigado mesmo. Muito obrigado.